Olá, você aí que tá limpando a sua casa, fazendo aquela faxina, lavando louça. Talvez você também queira saber por que o Bitcoin deu essa loqueada nos últimos dias, né? Saiu de 9 mil dólares, foi para uns 1.000 dólares, morreu para 9 mil dólares, voltou para uns 1.000 dólares. Meu Deus, que história é essa? Vamos ter algumas teses, algumas possíveis explicações ao longo desse vídeo. Vamos lá. E em resumo, a tese que eu quero apresentar aqui, eu digo tese porque não tem exatamente como comprovar, uma coisa mais indireta, mas instabilidades vindo da China, um corridão tradicional de fim de ano que acontece para comprar Bitcoin e possivelmente tem a ver com o CME Group lançar também os títulos de o mercado de negócios para compras futuras de Bitcoin, que é uma coisa que foi anunciada lá atrás, muito importante, que pode facilitar negócios grandes como a Amazon ou Alibaba aceitarem Bitcoin, o que seria muito bom. Então, vamos por partes, vamos do começo. Primeiro, fraquezas na China. Qual é a tese aqui? E essas duas teses existem sobre o Bitcoin em relação com economias em colapso, e note que as duas não são mutuamente exclusivas. A primeira é, olha, se uma economia está crescendo, por exemplo, a China, e eu digo a China porque a China é muito importante para o volume do Bitcoin. Boa parte dos negociadores de Bitcoin está lá, sejam eles especuladores ou pessoas que usam para meios realmente econômicos de comprar e vender coisas ou pular barreiras da China. Mas enfim, se um país está crescendo como a China, ele está enriquecendo e a população está investindo em mais coisas, eles vão investir entre várias coisas Bitcoin. Então o Bitcoin se valoriza. Então você pode dizer, bom, se tiver uma crise na China, então o Bitcoin vai cair. Tá, mas tem uma segunda tese também que é o seguinte, olha, Bitcoin é tipo pode salvar vidas da economia. Quando tudo vai pro saco e você tem o medo que o governo intervenha e ele cancele coisas, ele impeça vendas, ele trave fundos, ter Bitcoin é uma segurança. Então, um governo em colapso, especialmente uma economia em colapso, especialmente quando tem um governo que intervém, como o governo da China, valoriza o Bitcoin e aumenta a demanda por ele. Então, essas duas teses são possíveis, elas podem ser válidas ao mesmo tempo. E então, você pode ter uma situação onde você tem uma crise econômica, você tem mesmo não uma crise econômica, mas uma grande desaceleração econômica chinesa, ou um crash da bolsa, alguma coisa, como eu já vou explicar. E isso pode retirar alguns investidores do Bitcoin, sim, mas pode impulsionar outros investidores para ir para lá. A questão é qual das forças tem mais peso. E se essa tese está válida, que eu vou colocar agora, a gente está começando a entender que a tese da galera fugindo para o Bitcoin tem mais força do que a galera saindo dele porque investimentos estão caindo, enfim. E a gente já verifica isso, por exemplo, no caso da Grécia, quando a Grécia foi pro saco, a Bitcoin subiu, a gente tem já esses dados, mas a gente não tem isso ainda numa grande porrada mesmo, a gente não tem tantos dados assim, então ainda não tem um histórico tão grande para isso. Mas a tese que eu quero mostrar é o seguinte, olha, não tá tudo bom na Chinalândia não, cara, não tá tudo bom, tem várias indicações de fraqueza econômica vindo, e especialmente porque acabou de acontecer a reunião que acontece cada 5 anos do Partido Comunista Chinês, e antes dele é tradicional que os caras dão aquela bombada na economia, e logo depois é tipo que nem depois de uma eleição, certo? Ah, a gente já foi eleito, bom, então agora vamos meter a porrada, agora vamos sentar o sarrafo mesmo e tudo bem. E agora já foi, e agora existe uma expectativa de que o governo chinês dê uma desacelerada na impressora deles de dinheiro. Aí você me pergunta, quanto dinheiro que eles imprimiram esse ano? 3,6 trilhões de dólares. Eu vou repetir, o governo chinês injetou na economia, via crédito, via impulsos de crédito, todas as coisas, estimulação, aquela bolhação keynesiana clássica, 3,6 trilhões de dólares nesse ano. Isto é a soma de todo o resto do crédito feito no mundo. A puta grana. E, em comparação com o ano passado eles já injetaram 1,8 tri. Então, sim, eles dobraram a impressora de 2016 e 2017. Por quê? Porque até a reunião zona do partido passou. Então agora, se você entende teoria de ciclos austríacos, e se você não entende, você pode ver o meu vídeo sobre a crise de 1929, todas as 10 horas dele. Eu sei. Vai ser ainda o outro episódio, vai fechar 9 ou 10 horas, alguma coisa assim. Mas você vai aprender, resumindo aqui, que quando você imprime dinheiro a taxa de juros baixa, ele percula a taxa de juros volta a subir, e para evitar essa nova alta da taxa de juros, você tem que continuar imprimindo dinheiro. Então, se você imprimiu 3,6 tri esse ano, você vai ter que imprimir isso ano que vem. Eles vão fazer isso? Duvido seriamente. Duvido seriamente. E já existem sinais surgindo na economia agora. Por exemplo, desde o dia 13 de novembro até hoje, a bolsa chinesa tava numa altona bonita, um negócio mó legal, caiu 3,8%. E isso é grave porque, assim, quedas de mais de 1% estavam sendo compradas por alguma entidade misteriosa dentro do mercado chinês. Suspeita-se que o próprio Banco Central chinês para evitar quedas, porque ia ter reunião do partidão. Agora não tem mais, então agora dá para deixar cair porque não vai dar nada.
Aí você fala, mas 3,8% de queda é muito pouco. Só que se cair mais 3,8%, isso zera os ganhos do Shanghai Composite, que é a bolsa chinesa, no ano. O que é grave. E isso significaria uma queda de 7, 8% em, 4 semanas? 5 semanas? Um mês? Grave. Grave num mercado que está tão estável, tão parado, tão nada como recentemente. E geralmente uma queda dessas assim, ao longo de um mês, esse tá uma correção, ok. Só que os movimentos, tá ficando normal que os movimentos sejam mais ou menos 0,5%. De repente você estoura 10% em 2, 3 semanas. É grave pra caramba. E indícios desse aumento da taxa de juros já estão subindo porque os títulos de dívida chineses 10 anos subiram, o juro deles subiu de 2,65% para agora 4%. E isto é grave porque isso não é muito afetado por risco político na China, curiosamente, porque você tem uma estabilidade política muito grande. Você tem uma constância de mediocridade. Você tem uma previsibilidade, inclusive. Você sabe que os caras vão ser intervencionistas pra caramba. Você sabe disso. Não é que nem no Brasil, que é uma coisa meio doida, você não sabe o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Então, curiosamente, você tem uma situação meio estranha. Então, não é muito risco político. O que mais vai afetar isso é risco econômico. Então, isso significa o quê? Tem menos dinheiro no mundo para comprar dívida chinesa, o que fez o juro subir. Cara, dado o tamanho da dívida chinesa, um aumento de 1,35% é grave e ele está continuando a subir. Isso revela a fraqueza da economia chinesa. E revela muito. Revela muito isso. Então, essa preocupação justificaria muita gente correndo para tomar abrigo dentro do Bitcoin? Sim, é uma tese meio indireta, eu confesso. Tem várias coisas que você pode dizer assim, digamos, se a Amazon saísse e falasse, vamos aceitar Bitcoin, Bitcoin explode, você fala, bom, causa e consequência, né, meu filho? Tá aqui óbvio. Essa tese da fraqueza da China é uma tese assim, forte? Não, confesso, não é. É uma tese razoável. É uma tese razoável. E aí, claro, a gente teve aquele zigue-zague fantástico, né? 9,11, 9,11 de novo, porque muita gente aproveitou para realizar ganhos. Inclusive, foi muito difícil o Bitcoin superar a barreira dos 10 mil, porque tinha muita gente querendo vender entre 9.900 e entre 10.100. Então foi difícil superar essa barreira, mas uma vez que foi superado, foi embora. E aí muita gente aproveitou para realizar ganhos, inclusive eu. Muitas pessoas operaram isso, então causou esse zigue-zague gigantesco. Mas agora, 2 dias depois desse giga crash, você vê que a tendência voltou ao normal. Então todo mundo que precisava realizou e agora a dança voltou a ser a dança de sempre. Então, ok, tudo bem. A segunda coisa que pode ser o fator por trás dessa alta gigantesca do Bitcoin, e se isso tiver certo, não foi a grande alta ainda, isso é só o princípio, é um corridão tradicional que tem de Bitcoin, atrás de Bitcoin, né, para comprar Bitcoin de fim de ano. Por quê? Isso tem muito a ver com o ciclo tributário mundial e também muito a ver com o ciclo tributário chinês, né? Vira o ano, então tem toda a contabilidade e tudo mais. Então, por muitos motivos de desviação, as pessoas compram Bitcoin no fim do ano. Isso acontece e isso cria uma demanda. Histórico. Em 2015, o Bitcoin saltou, assim, comecinho de dezembro, especialmente o rally começa assim, comecinho de dezembro, mas começa a pegar força tradicionalmente assim ao redor de 15 a 20 de dezembro. E ele termina lá 5 a 15 de janeiro, que daí começa a correção. Nesse período, em 2015, o Bitcoin saiu de $350 para $450, o que é uma alta de 28%. No ano de 2016, esse salto foi de $750 para $1.100. Um salto aí de 46%. Então, pode ser que a corrida desse ano começou cedo. Pode ser. Só que se essa é a tese, isso significa que essa corrida vai ficar muito mais forte depois do dia 15. Isso é um conselho de investimento? Não. Isso não é um conselho de investimento, nem é uma previsão. Isso é só dizer, historicamente, isso acontece. 2 anos são uma amostra boa para delimitar esse padrão? Não. Mas é o que a gente tem. É o que a gente tem, dá pra tirar alguma coisa disso? Talvez, não sei. Agora, você pode ter uma tese, uma conjectura ao redor disso. De novo, é uma tese forte? Não. É uma tese razoável? É uma tese razoável. Ok. Combina ela com a anterior? Você tem o princípio de algum motivo bom assim para explicar essa alta desses últimos dias aí, essa alta dessas últimas 2 semanas. E o terceiro fator é que o grupo CME, que trabalha com derivativos, que lá atrás eu falei que o Bitcoin subiu pra caramba porque eles anunciaram que iam fazer venda de contrato futuro de Bitcoin, finalmente lançaram a data que eles vão fazer isso, 18 de dezembro. O que casa muito legal com a nossa segunda tese de que tem um corridão de fim de ano. Porque se começa a ter esse mercado e vai aumentar a especulação, vai aumentar o trade em cima, vai aumentar o número de comerciantes em cima, então
junto com o mercado de Bitcoin futuro, isso pode ser bom. Vai acontecer? Isso não é um conselho de investimento, não sabemos, mas pode ser interessante. Aumenta a demanda por Bitcoin? Aumenta, muito. É dificílimo de chutar isso até agora, porque a gente não tem nenhum histórico de um trade, de um novo mercado desse nível abrindo para o Bitcoin. Então, resumindo as 3 teses, a gente tem 3 coisas que não são teses boas, mas são teses razoáveis, e quando você junta tudo, você começa a olhar e falar, pode ser. Agora, sendo 100% sincero, esse rally aí, essa última autona, me deixou meio suspeito. Sabe, várias pessoas falam, Bitcoin é bolha. É que nem a galera que fala que anarcocapitalismo é utopia. É legal, a galera que fala isso confessa que não sabe o que é anarcocapitalismo e não sabe o que é utopia, porque senão não ia falar essa frase. Mas enfim, a galera fala, Bitcoin é bolha. Mas o que é uma bolha? Bolha é uma alta de um asset qualquer, de um item qualquer, sem motivo fundamental. Ou seja, nada mudou, não tem nenhum motivo para isso subir, mas ainda assim subiu. Bom, então tem gente comprando por nenhum motivo, é burrice, é bolha. Então assim, tem um motivo forte por trás desse rally. A minha primeira tese da fraqueza da China, se válida, e eu não digo que é válida ainda, é uma razão forte. Eu acho que a gente vai saber disso ao longo das próximas 4 semanas, conforme o mercado chinês se comporta no futuro. Eu acho que é muito mais provável que ele vá para baixo do que para cima, e eu acho que isso pode acabar confirmando a minha tese. Mas ainda é muito cedo para dizer. Então o que eu quero dizer é assim, nessa última autona Bitcoin eu fiquei meio... tá estranho aqui. Inclusive quando saiu de 9.000 e para 11 e voltou para 9.000, eu falei, se for acontecer isso, se a gente tiver movimento lateral até o fim do ano, tudo bem, eu não vou achar isso totalmente fora, porque não tinha algum motivo assim muito forte. Sim, né, claro, nas próximas semanas a economia chinesa deu uma derretidinha, a gente vai falar, era isso, e tinha muita gente já sentindo isso antes, que investiu antes, e aí a gente pode esperar ainda uma valorização muito mais alta do Bitcoin vindo em relação a isso. Agora, resta ver. Então, tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado ao redor disso, e repito sempre que eu vivo falando e tenho que falar de novo, porque tem gente que se acha o novo gostosão trader do Bitcoin, não compra o que você não sabe, estuda, se você não sabe explicar quais são os motivos desses processos, fica longe, ok? Tenha cuidado. E finalmente, claro, se você quiser fazer outro tipo de investimento em Bitcoin, tem o Atlas Project também. O Atlas é um bot de arbitragem entre bolsas diferentes de Bitcoin pelo mundo, e você pode guardar você pode transferir o seu dinheiro para eles vão usar o seu dinheiro para arbitragem e fazer uma divisão de lucros. Eles são patrocinadores aqui do canal, não porque eu não tô avisando aqui porque eles estão pagando, eu estaria divulgando eles, mesmo que eles não estivessem me pagando, eles estão pagando porque eles apreciam o canal e o valor que eu tô adicionando a eles. Então, só pra você saber, eu não tô sendo pago para falar, não existe isso dentro aqui do canal. E, só pra você saber também, eu tenho dinheiro com eles. Metade do que eu tenho economizado de dinheiro na minha vida tá com eles. Então, só pra você saber que minha carteira tá onde eu tô falando também, ok? Não é só... tô falando, compra aquele negócio, a propósito eu tenho outro. Não, não é isso, ok? E, como sempre, entenda o que você tá fazendo, entenda o que é a plataforma, entenda como é que funciona, estuda o que você vai investir antes de investir. Se você não sabe o que você tá fazendo, vai fazer outra coisa ou vai aprender isso que você quer fazer. Isso é uma lição pra vida, ok? Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Desculpa que o vídeo saiu tarde, mas eu resolvi gravar porque o original tá muito longo, achei meio ruim. Enfim, tchau.